A Biblioteca António Cartacho da Fonseca, em Tomar, recebeu uma sessão de informação promovida pelo Instituto da Juventude e do Desporto, pela Direção Regional de Lisboa e Val do Tejo, e isto tendo em consideração a apresentação dos programas de juventude e associativismo. A verdade é que se contaram pelos dedos de uma só mão o número de representantes de clubes, associações, algo que mesmo assim não desarmou os palestrantes que quiseram então, em jeito de atendimento público, saber as necessidades e dúvidas de cada um dos poucos participantes. Registro então para as palavras de Ana Catarina, ela que abriu esta sessão para falar fundamentalmente sobre as bases dos apoios concedidos. Como a Cristina estava a dizer, em cada uma destas áreas estratégicas, se nós realmente clicarmos na seta, ela abre e tem toda a informação relativamente a programas e não só dentro desta área específica. Na área do associativismo, o que é que o IPDJ pode oferecer? Para além dos programas de apoio financeiro que nós damos diretamente às associações juvenis, temos aqui uma quantidade de informação para quem ainda não é associação juvenil, que pode realmente pesquisar, como a questão da constituição das associações, do Registro Nacional do Associativismo Jovem, a questão dos dirigentes associativos, depois temos aqui protocolos e iniciativas que o IPDJ tem com outras entidades, os programas, aqui depois eu já posso aqui inclusive abrir os programas de apoio financeiro, temos aqui os formulários online, porque todos os programas na área do associativismo, as candidaturas são online. Ora bem, começar por uma ponta. Associação juvenil, o que é considerado associação juvenil? A lei estabelece que uma associação juvenil é aquela que tem 75% de jovens até aos 30 anos no seu órgão diretivo, na direção, e também acumula 75% de jovens no total de associados. Se tiver estes dois requisitos, é uma associação juvenil. Sendo uma associação juvenil, obrigatoriamente, para concorrer aos programas do IPDJ, tem que se inscrever no Registro Nacional do Associativismo Juvenil, que é feito online, é apenas um registro onde é descarregado alguns dados relativamente aos elementos da direção, é vista essa inscrição analisada pelo IPDJ, tem os requisitos que a lei pede, é despachada, à associação é-lhe atribuído um código, que é o código RENAGE. A partir daí, o presidente da direção, que geralmente é aquele que é um interlocutor entre a associação e o IPDJ, é ele que que vai criar os códigos de acesso, as passwords, para depois interagir connosco em termos de candidaturas ao nível dos programas. Após o despacho da RENAGE e realmente a associação ter um código, a entidade, quer seja a associação juvenil, quer seja a associação estudantil, que nós também temos programa de apoio financeiro para as associações de estudantes, poderá ou não candidatar-se aos nossos programas. Os programas, nomeadamente para as associações juvenis, têm duas modalidades, a modalidade anual e pontual. Anual pressupõe que a associação faça uma candidatura para desenvolver um plano de atividades anual. Pelo mesmo diapasão alinhou Ana Cristina, outra das palestrantes pertencente ao Instituto. Ficou também uma nota de como as associações ou os clubes podem aceder aos diversos programas. Hoje de manhã foi uma sala muito cheia, é verdade, muito cheia, aliás as laterais também estavam cheias. São jovens e é para eles também que nós trabalhamos, mas não faz sentido trabalharmos para eles se não tivermos a vossa presença, não é? Porque são vocês os promotores, vá lá, dos projetos que eles possam vir desenvolver. Nós entendemos hoje, e de manhã e se calhar, e também agora um pouco à tarde, era que vocês conhecessem também um pouco do nosso portal. Porque eu penso por vezes a divulgação vai, segue, mas por vezes não é verificada possivelmente da melhor forma, porque às vezes pode ser muito intensa ou não, pode não ser tão apelativa, e se nós conhecemos todos o portal da juventude e os destaques que nos podem oferecer, estamos sempre todos muito atualizados e verificamos que é uma forma fácil de conseguir informação. Então nós temos aqui, em termos do portal da juventude, a entrada é juventude.gov, é uma entrada portanto fácil. Temos aqui as diferentes áreas estratégicas, nomeadamente aqui as áreas que nós trabalhamos em termos do associativismo, a área da cidadania, da cultura, do desporto, a área de educação e formação, emprego e empreendedorismo,
habitação, a questão da porta 65, que eu penso que vocês tenham ouvido, até pela questão de acesso a uma casa, um arrendamento jovem, a saúde e a sexualidade, a área da tecnologia, turismo e tempos livres, voluntariado. Temos um centro de conhecimento de juventude, onde podemos verificar algumas publicações que foram feitas nos últimos anos em termos da área da juventude e a legislação. Só para verificarem que é em destaque, mas é o destaque a nível nacional que nós fazemos, saiu há poucos dias o chamado CUP Jovem 2016, as candidaturas abertas na área do empreendedorismo, portanto é um novo programa em que neste momento se encontram abertas candidaturas. Temos também aqui informação relativamente a uma das áreas que nós também trabalhamos, que é a área da saúde e sexualidade, e aqui centrando na saúde, um encontro sobre o álcool, desempenho e produtividade que vamos organizar em Lisboa, porque nós, sendo Direção Regional de Lisboa e Val do Tejo, trabalhamos com Santarém, Lisboa e Setúbal. Portanto, são os 3 distritos que nós trabalhamos em termos da região, embora o IPDJ assenta a nível nacional e trabalhamos também com as ilhas. Depois temos aqui um projeto de voluntariado, um exemplo de projeto de voluntariado numa das áreas, que é o futebol, neste caso a área do desporto, que se vai também organizar no dia 13 de novembro, em que se encontra aberta as inscrições para jovens. No entanto, nós depois iremos falar um pouco mais aprofundadamente também para obterem esse conhecimento, como é que se processa o voluntariado através do chamado Agora Nós, que é um programa de voluntariado que o IPDJ é promotor. Ainda na mesa de oradores, registro para a presença de José Branco, também ele do Instituto da Juventude e do Desporto, que, alinhando pelo mesmo diapasão, reforçou quais as vertentes de apoio em torno dos programas disponíveis. Cada vez mais, porque, portanto, o dinheiro não vai esticar, as instalações não vão crescer muito mais e, portanto, todos as entidades temos que começar a trabalhar naquilo que agora é moda dizer em rede, mas é que efetivamente é isto. Parceria, temos que juntar sinergias, sei lá, pode liderar o processo, mas tem 2 ou 3 clubes ou associações ao lado porque está a fazer 2 trabalhos, está a fazer o trabalho, enfim, que a Junta é avaliado pelo seu trabalho, pelos seus eleitores, não é? Mas ao mesmo tempo está a fortalecer o associativismo local, que é fundamental, não é? Porque há uma coisa que eu costumo dizer isto às vezes quando falo assim no associativismo, e que não sabia exatamente, portanto a apresentação que tínhamos depois mudámos, que é assim, e nas nossas, eu também sou de um conselho, portanto este é maior que o meu, mas também relativamente pequeno, nos últimos anos acabamos com o tribunal, com o médico, com a segurança social, com os correios, com tudo. Há uma coisa que não acabam, que é as nossas associações e clubes. Isto porquê? Porque depende da nossa vontade própria. Não depende de nenhum decisor político, depende da nossa vontade própria. E esse é um trabalho fundamental que todos nós temos que fazer, nós, o Instituto, enfim, o órgão estatal, a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, que é de tentar, e quando se fala na questão dos jovens, das associações de jovens, e há pouco, enfim, sentimos-se um bocadinho aqui, pronto, a sala estava completamente cheia, mas não sei porquê, umas vezes corre melhor, outras vezes corre pior. Os jovens não participaram, não põem questões, não sei porquê, mas é fundamental, porque são eles que vão ser o futuro, que começam a envolver. Só havia um que estava envolvido numa associação, era numa juventude partidária. De resto, ninguém estava ligado a associações, ninguém estava ligado, ninguém na área do dirigismo, com certeza, havia muitos que praticavam. Nem a associação de estudantes. E, portanto, é fundamental que o nosso trabalho também seja este de obrigá-los a eles começarem a fazer e a pensar. Nós, na área do desporto, não temos assim tantos programas como isso, infelizmente. Portanto, para já. Pelo menos neste momento, o paradigma de apoio que o Estado definiu já na última legislatura, e nesta não sei se vai ser alterado, se não, agora com o novo Orçamento Geral do Estado, é que o apoio ao desporto é fundamentalmente direcionado para via federações. É uma decisão, enfim, mas que sabemos sempre quem está ligado ao desporto, e com certeza há aqui algumas pessoas
conhecem também os clubes da cidade, sabem que, portanto, o dinheiro, quando vem das federações para as associações e que deveria chegar aos clubes, nunca chega. Pelo contrário, os clubes é que têm que pagar as taxas e as taxinhas e aquelas coisas todas para alimentar. E, portanto, nós neste momento não temos um programa direto, aliás, temos, é isso que eu ia falar a seguir, não temos assim umas medidas de apoio ao associativismo desportivo que os clubes possam recorrer. De qualquer forma, temos aqui que efetivamente os clubes, as associações, a própria autarquia em parceria com clubes pode recorrer, que é ao Plano Nacional de Desporto para Todos.